Boa tarde a todas as pessoas. Está dando para ouvir bem? Tudo ok, então tá bom. Então, muito obrigado pela presença, obrigado de coração. É bom estar aqui novamente. A convite do Sindusprev, falava eu para Débora, minha companheira, né, que me acompanha aqui. A gente passou por um ano muito difícil. Aliás, os últimos anos, para mim, pessoalmente, tem sido muito difícil por várias razões. Mas é o tipo de convite que a gente tem dificuldade de dizer não. Não é? Por quê? Porque este é um sindicato que realmente a gente pode escrever com letras maiúsculas. Não é? Isso está cada vez mais raro neste país, infelizmente. Não é? É um sindicato, é uma associação, cujos diretores, cujos membros têm a coragem de dizer a verdade, mesmo que doa, mesmo que cortando na própria carne, mesmo que essa verdade nos angustie. Mas, às vezes, apesar da dureza das palavras, as palavras ferem, como diria o famoso poeta britânico, né? Embora elas venham a ferir, a gente consegue cicatrizar e consegue se lembrar. Então, a gente aprende. Então, eu estou aqui em respeito a esse sindicato, em respeito à diretoria, a qual eu realmente agradeço o convite, apesar do cansaço, e em respeito a vocês, que são, a maior parte, funcionários de um país que, nas últimas décadas, sejamos francos, não foi só Bolsonaro, nas últimas décadas, vem tentando fazer uma representação do funcionário público da pior forma possível. Porque é o funcionário público, e nós vamos discutir isso aí, é o funcionário público que representa o Estado. E não é esse Estado que o grande capital, o capital financeiro, quer. É em respeito a vocês que eu estou aqui e que agradeço a presença. Mas eu vou começar a minha fala após o Giovanni Alves, que fez um belo trabalho, meu amigo querido Giovanni Alves, que vem fazendo trabalhos excelentes. Após a fala dele, eu vou começar a minha fala, não através de mim, mas de um vídeo de 15 segundos. É um vídeo rapidinho, é um vídeo forte, verdadeiro, tá? Que chegou às minhas mãos, a lá underground, a pessoa que eu conheço, mas que representa uma realidade, como os palestrantes anteriores já disseram, que não é só brasileira. Vocês vão ver que essa realidade é mundial. E que aquilo que está acontecendo aqui já aconteceu de forma dramática poucos anos atrás. Então, vamos assistir o vídeo, a gente interpreta o vídeo e eu passo a palavra. Por favor. Susto no parlamento da Romênia. Um homem salta de um balcão de mais de 3 metros de altura para protestar contra medidas governamentais. O primeiro-ministro cursava quando o rapaz subiu no parapeito e se jogou. Olha só a imagem, este é o momento em que ele se joga, Percival. Se joga sem rede de proteção nenhuma. Isso aí é um perigo, quase uma tentativa de suicídio. Esse aí não teme perder a vida, não. Se jogou lá de cima, 3 metros de altura. Vários legisladores correram para socorrer o manifestante, como a gente viu aí, que não teve o nome divulgado. O protesto era contra um pacote do governo que inclui cortes de salário e aumento de impostos. Equipes de socorro levaram o homem para o hospital. Ele não corre risco de morrer, mas a queda foi grande, Percival. Foi grande. Ele fez uma coisa muito perigosa, foi um ato deslocado. O governo lá não merecia isso, não. Colocou em risco a própria vida para protestar. Isso é inadequado. Contra o corte de salário. Olha só. Susto no parlamento da Romênia. Bom, vejam bem. Eu vou ficar em pé, estou acostumado a falar em pé. Vejam bem vocês, né? Eu acho que não precisa nem explicar, né, o que aconteceu. Aliás, o interessante é fazer um comentário que houve aí uma tentativa de ocultar o que realmente aconteceu. A gente foi pesquisar isso, demorou bastante, mas eu fui pesquisar e chegamos a algumas conclusões. Primeiro, quem era esse sujeito, entre aspas, que tem essa atitude, entre aspas, tresloucada, né?
era um funcionário público como vocês. Que, por sinal, trabalhava, olha que coisa interessante, entre aspas, na Previdência da Romênia. Após um processo de privatização, que foi o que aconteceu na Romênia, não foi só na Romênia, obviamente, esse processo está pegando em mais ou menos praticamente todos os países europeus, da Europa do Leste e da Europa Ocidental. O que essa pessoa faz? Ela tenta representar os seus colegas, ela diz que aqueles que cuidam, porque, afinal de contas, o sistema previdenciário é um sistema cuidador. Aquele que cuida não consegue mais se cuidar, não consegue viver mais com o próprio salário, e, a partir desse dia, ele sofre o quê? Um violento assédio moral. Por quê? Porque, muitas vezes, dar voz ao coletivo, falar em nome do coletivo, reivindicar causas justas, ter a coragem de assumir posturas, significa que você se transformou para o sistema numa persona não grata. Você tem que ser eliminado. E foi exatamente o que aconteceu com esse funcionário. Desconsideradas as palavras, né, absurdas, ridículas, né, dos comentaristas, né, vindo a verdade, nada mais é do que um funcionário público que, de forma desesperada, tenta passar uma mensagem. Então, eu comecei a minha fala pelo fim. Propositadamente, eu comecei a minha fala pelo fim. Essa é a consequência, é o corolário, é o resultado de anos e anos de desmonte de uma identidade profissional, de uma carreira que não é qualquer coisa, e, principalmente, é o resultado de uma pessoa que não vê mais sentido na sua vida. Para uma pessoa chegar a esse ponto, e todos os estudos na área de suicídio mostram muito bem isso, para um sujeito chegar a esse ponto, ele precisa estar desesperado, ele precisa estar vendo apenas um túnel, cujo caminho ele não conhece e que ele não vê outra saída. Todos os estudos mostram que as pessoas que têm uma ideação suicida ou que chegam ao suicídio estão perfeitamente lúcidas, sabem muito bem o que estão fazendo, ao contrário do que diz a mídia. Só o fazem porque não vem outro caminho. Só o fazem porque, no seu coletivo, não tiveram mãos estendidas. No seu coletivo, não tiveram abraços calorosos. No seu coletivo, não tiveram ouvidos que as ouvissem. Mas é exatamente isso que está acontecendo no mundo do trabalho. Nós vivemos entre centenas e milhares de pessoas e nos sentimos só. Porque se há coisa que realmente a lógica neoliberal conseguiu fazer, é destruir o coletivo de trabalho. E é o que nós vamos ter que recuperar. Vamos discutir um pouquinho melhor, então, esse mundo do trabalho e o que ele está causando nas nossas mentes, na nossa subjetividade. O que ele está fazendo com a gente, como ser humano e como profissional. Aliás, coisa que esse mesmo projeto liberal, ou neoliberal, prefiro falar neoliberal, porque o liberalismo foi um avanço significativo do século XVIII, não tem nada a ver confundir liberalismo com neoliberalismo. Quando a gente fala de liberalismo, deixar claro essa questão, não estou falando de iluminismo, de projeto de modernidade. O neoliberalismo é um retrocesso. O neoliberalismo é um neoconservadorismo. O neoliberalismo é a negativa de alguns avanços do próprio liberalismo. Então, não tem nada a ver com a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, enfim, que tiveram um fim emancipatório com todos os seus erros. Mas vamos, então, tentar o quê? Discutir um pouquinho, né, como é que a mídia, inclusive, trata essas questões para a gente entender como a nossa própria cabeça é gestada, como nós temos hoje sindicatos que chamam os trabalhadores de colaboradores, como muito bem falou o Giovanni, que agem como patrão, que acham que a questão da saúde e transtorno mental é simplesmente uma questão secundária, que acham que a questão do assédio moral e sexual é coisa de gay. Que luta a Margarida e eu tivemos quando nós tentamos introduzir essas questões no âmbito sindical. Vocês foram os primeiros a levar a sério a questão. Que luta tivemos quando tentamos trazer para a discussão a questão da discriminação do racismo.
também era coisa secundária. Como secundária? Dignidade humana é coisa secundária? Sofrimento é coisa secundária? Transtorno mental é coisa secundária? Pelo amor de Deus, o que é isso? Então vamos tentar resgatar e ver como é que a mídia trabalha as nossas cabeças, inclusive dos dirigentes sociais, e o que fazem com a gente para a gente cometer certos erros que não podemos mais cometer, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Vejam bem essa revista, a capa dessa revista. Eu fiz tantas críticas, escrevi tantas... pessoal, que tem gente que já conhece. Né? Eu escrevi tantas cartas, né, protestando contra essa revista, que está em quase todos os aeroportos, que eles tiraram, parece que agora voltou. Estava em tudo que é aeroporto brasileiro, né, inclusive alguns da América Latina. Né, eu falei, gente, isso é um absurdo, colocar a mulher nessa situação. Né? Trabalhar 29 horas. Trabalhar 29 é coisa maluca, né? Como você trabalha 29 horas? Aliás, o que eu saiba, né, o dia ainda continua com 24 horas. Né? Agora, você trabalha 29 horas. Agora, vejam bem a foto. É coisa de profissional muito bem feita. Né? Muito bem feita. Vejam bem, aqui, a foto. Ela está de braços cruzados, a lá executivo, né, mostrando uma postura independente, entre aspas, de uma pessoa que sabe o que quer, o que está fazendo. Nossa, que liderança, que maravilha. Quando você coloca uma questão dessa, 29 horas, você está falando, olha, mulher, como se trabalha, você se apropria da questão de gênero às avessas, né? Se você quer ter sucesso, se você realmente quer ser boa na sua profissão, saiba de uma coisa, você tem que dedicar-se ao trabalho, leia-se ao capital, 29 horas por dia. É isso. Ela tem que ser boa em tudo, né? Essa é uma questão muito, muito fantástica no Brasil, principalmente, né? Como essa questão pegou, né? A mulher tem que ser uma super mulher, né? Ela tem que ser boa no trabalho, tem que ser boa em casa, tem que ser mãe perfeita, tem que ser companheira, tem que ser boa de cama, tem que ser tudo, né? Ela tem que ser o quê? A perfeição. Quando acontece alguma coisa com as crianças, por exemplo, quem é culpado? O pai, não, a mãe. Onde é que estava aquela criança? Né? A mãe não viu nada que aconteceu? Então, ela sempre fica numa situação de culpa, ela sempre está em dívida, com a família, com o trabalho, com a sociedade. E é por isso que ela adoece. E é por isso que hoje, inclusive, a mulher, não sou eu que estou dizendo, a Associação de Cardiologia Brasileira, inclusive, acabou de lançar um relatório, acabou um ano e meio, né, que aumentou em 530% as doenças cardíacas nas mulheres. Ou seja, as cardiopatias aumentaram em 530%. Gente, é uma loucura. O que aconteceu? Por que a mulher está adoecendo muitíssimo, muitíssimo mais? Tem alguma alteração genética? Alimentação? Nada disso. É porque ela começa a assumir cada vez mais papéis e personagens cumulativos. Não é? A mídia, inclusive, a massacra, obviamente. É absurdamente louco como, cada vez mais, revistas, novelas, a grande mídia trabalha com a estética da mulher. Ora, ela tem que ser magérrima, tem que ser um palito, ora, ela tem que ser não sei o quê, ora tem que ter seio, ora tem que ser bumbum, ora tem que ser não sei o que lá, ora mais, ora menos. Gente, é uma loucura. Né? Daqui a pouco tem que ser inflável, lá sei eu, incha, desincha. É uma coisa... Mas não é verdade? É completamente louco. É completamente louco. Né? A gente brinca, mas essa coisa é triste. Aliás, hein? As meninas sabem o que eu estou falando. Não é à toa que o Brasil tem os maiores índices de anorexia e bulimia. Os psicólogos, as psicólogas, tem bons profissionais nessa área, eu sei disso, que me desmintam. O que é anorexia e bulimia? Em verdade, são transtornos alimentares, cuja essência está aqui. Não tem nada no estômago, está aqui, em verdade. O bombardeio é tamanho, impossível de ser seguido, a gente ri, porque chega a ser, mas é verdade. Ora você tem que ser magra, feito de bacalhau, ora você tem que ser gordinho, ora você tem que ser certo. Ora, chega um ponto que é impossível se acompanhar esse modelo. Só adoecendo. A saída é você adoecer. Não é? Então, isso é muito triste. O que se faz com a mulher e o que se faz com a mulher trabalhadora, principalmente. Não é? Mas vamos em frente.
Se você não está, afinal de contas, nesse modelo, você é o quê? Nada. Socialmente, você é nada. É isso que se querem. É isso que querem que as mulheres sintam. Você não é ninguém. Você não existe. Né? Ah, você faz o quê? Você trabalha o quê? Não fala trabalho. Você cuida dos filhos? Imagina que coisa besta, vai cuidar do filho. Né? Então, você anula a pessoa como ser humano, inclusive. E daí, é claro, que você vai ter que conviver com N violências. Porque se essa mulher está inserida no mundo laboral, ela não deixa de ter problemas de ordem física, psicológica, sexual, autoviolência, família, comunidade, coletiva. Todos nós estamos. Cada vez mais a gente sai de casa e teme que não volte. Aliás, no Brasil, a violência simplesmente cresceu de forma o quê? Exponencial. Né? A gente tem governador, né, fazendo apologia da violência, a gente tem presidente apontando a arma como se fosse tempo de bang bang, a gente tem milícia mandando em tudo, enfim. Eu costumo dizer, e gostaria que fosse piada, mas não é, né? O que de mais organizado nós temos no Brasil é o crime. É o que tem mais organizado aqui, é o crime. Ele conseguiu, de forma invejável, se organizar bem neste país, em todas as partes. E é claro que você acaba tendo o quê com tanta violência? O terreno fértil para as N formas de discriminação, para as N formas de violência física, para as N formas de violência sexual. Acabei de mandar um artigo para a França, estou escrevendo um outro para o Brasil, no qual eu denuncio que, vejam bem, em função da reforma trabalhista, esse é o que foi para a França, em função da reforma trabalhista, eu peguei todos os dados, o que aconteceu. As denúncias de assédio moral voltaram para trás. As pessoas vão, depois retiram de medo, porque acham que, se perderem, vão ter que pagar as custas processuais. Esse é um fato grande. E na questão da violência sexual, o que acontece dentro e fora do trabalho? A mesma coisa está acontecendo. É melhor ficar de bico calado e manter o emprego do que denunciar e não poder provar. Isso é muito triste, gente. Isso é o retorno ao Brasil colônia. Isso é o retorno ao Brasil escravo. Isso é o retorno ao Brasil de Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Aliás, nesse livro aqui, que é o último meu e da Margarida, a gente tem, já no capítulo 1º, a gente começa a descrever o quê? O Brasil colônia, o Brasil escravo. A gente cita o Gilberto Freire. Infelizmente. É atual. O livro acabou de ser lançado e é atual de um Brasil que a gente pensou que estava superado, mas não está. Quando as pessoas têm medo de denunciar assédio sexual, quando as pessoas têm medo de denunciar assédio moral, é o fim do mundo. Se assim é, obviamente, só pode aumentar o quê? Aquilo que todas as estatísticas já denunciaram, não sei o que estou falando, o transtorno mental. Em todas as categorias. Aliás, se é algo democratizante no Brasil, me perdoe a ironia, é o transtorno mental. Hoje ele vai desde o peão, o mais simples, o mais explorado, até o magistrado, até o professor universitário de universidade de ponta, até todos nós. Se há algo que contaminou, não é verdade, o serviço público, é o transtorno mental. Por quê? O transtorno mental não nasce do nada. É transtorno mental, tá? Porque falar doença mental não é politicamente correto. Tá? Então, a gente muda o termo, não muda a realidade, é tal comunidade favela. Né? Não pode falar favela, você tem que falar comunidade, mas a favela continua lá. Quando a gente não pode mudar a realidade concreta, e concreta no sentido marxista do termo, a gente muda os termos. É um trabalho semiótico. Né? Só que isso não resolve nada. Como dizia o Zé Paulo Paz, meu amigo, Elone, pelo amor de Deus, eu já tenho uma certa idade para ficar tergiversando, para ficar disfarçando. Né? A gente tem que ter coragem de falar, olha, em vez de ficar mudando o termo, não vamos ter favela, vamos ter
casa decente para todo mundo. Ao invés de mudar a terminologia, vão criar um ambiente propício para que as pessoas não sofram tanto e não adoeçam tanto. Mas, de qualquer maneira, o que está acontecendo? O transtorno mental não nasce do nada. Já diz a psiquiatria francesa, de Jure é um expoente na área da psiquiatria e da psicanálise voltada ao trabalho, que por trás de um transtorno mental há sempre uma crise de identidade. E é verdade. Se tem coisa que a psicodinâmica nos ensina, tudo bem? Se tem coisa que a psicodinâmica nos ensina, é que a crise identitária, ela chega principalmente quando ocorre um certo estranhamento. E vejo bem, estranhamento no sentido do que o Lukács colocava. Como é que é estranhamento no trabalho? Como acontece? Como é que um servidor público hoje em dia se sente perante essa reestruturação produtiva que o Giovanni Alves tão bem ilustrou? Ele se sente um ser estranho. Ele se sente uma pessoa que, afinal de contas, ele se sente um ser que, afinal de contas, não se reconhece mais no trabalho. Vejam bem, eu tenho 20 anos de serviço público, por exemplo. De repente, eu começo a sofrer avaliações que eu nunca sofria. Nunca fui avaliado daquela maneira. De repente, cria-se uma forma de tratar a mim que eu não reconheço. De repente, eu sou obrigado a fazer coisas que eu não fazia. De repente, ao invés de eu conversar com uma pessoa que eu atendia, eu converso com uma plataforma digital. Bem mais para trás? Então, tá bom, tá aqui. Eu sou obrigado o quê? Veja bem o problema da digitalização, né? Novas tecnologias, né? Câmera digital. Eu sou obrigado o quê? A ter uma lógica que não é a minha lógica, mas é a lógica do sistema. É o passo mais curto para adoecimento. Por quê? Eu me estranho a mim mesmo. Isso gera em todos nós uma crise identitária. Funcionário público, o termo ser funcionário vem de função, isso vem do direito romano. É por isso que ele tem fé pública. Não é? Isso é uma coisa que tem mais de 2000 anos no direito. Isso significa que ele tem um compromisso com o Estado e ele tem um compromisso com o cidadão, a quem ele serve. Daí o termo servidor. Na medida em que você passa para esse servidor as regras, as normas da iniciativa privada, que tem como escopo o lucro, aquela pessoa não se reconhece mais. Mas não é só isso, ela não reconhece os próprios colegas. Porque vai chegando uma geração cada vez mais envolvida nesse projeto de destruição do Estado e que começam a ver a coisa pública não como pública, mas como algo mercantil. Então, você acaba tendo, dentro do próprio serviço público, categorias distintas que pensam de forma diferente e que acabam se degladiando. É tudo que o capital quer para, pouco a pouco, ir minando a possibilidade de você ter, novamente, um coletivo de trabalho. E é isso que está acontecendo no serviço público. Não é só com vocês. É na própria justiça, estou orientando um trabalho sobre metas no judiciário. A aluna está fazendo doutorado comigo, é uma juíza que já está quase no topo da carreira no Rio de Janeiro. Nós estamos denunciando que as próprias metas no judiciário são um embuste. Não sei o que vai dar. Talvez seja a última vez que eu venho aqui. Vai dar. Sabe que eu gostei muito de vocês, viu? Tudo bem? Meus amigos, tal.
Não brinca não, que vai dar negócio, vai dar complicado, vai dar. Por quê? A gente mostra que os juízes, e no desespero, não são maus juízes, não, porque quem sofre, quem adoece, é o bom juiz. O juiz que não é lá muito católico, como diria minha mãe, esse fica tranquilo, está pouco ligando, dá um jeito. Exatamente. O cafajeste, psicopata, nunca fica doente. Deixa os outros doentes. Mas o que acontece? O bom juiz, no desespero, divide sentenças. Então, é um processo que vira 3, vira 4, vira 5, qualquer coisa maluca. O bom juiz sabe que o que ele está fazendo não é justiça. Que proferir sentenças não é como produzir um copo, água mineral. Exige raciocínio, exige empatia, colocar-se no lugar do outro, princípio básico da ética, o Kant já colocava essa questão. Não há ética sem empatia, sem que eu me coloque no lugar do outro. Exige tempo. Mas esse juiz não vai ser avaliado, não será avaliado pela sua conduta ilibada, por ser responsável, por ser solidário, por ser humano. Não, ele vai ser avaliado e vai ter a promoção ou não, mediante o quê? O número de sentenças. Isso é o fim da justiça. Isso não é justiça. Ah, mas Elone, você está, afinal de contas, falando da justiça, está falando... Mas ainda há espaços nos quais você pode refletir livremente. Veja bem a universidade. Universidade? Eu sou professor titular. Estou no final da carreira, cheguei no topo da carreira. Hoje em dia, a universidade é uma fábrica, é uma linha de produção. E está chegando uma geração que pensa e naturaliza isso, que é pior. Esse trabalho aqui com vocês, que eu acho extremamente relevante, social, importantíssimo para a questão do Estado, de toda a sociedade brasileira, sabe o que vale para nós, para mim, para o Giovanni, em termos acadêmicos, para o nosso Lattes? Sabe o quê? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente não ganha nada com isso. Absolutamente nada. E por que nada? Porque não interessa para o sistema que isso vale. Esse livro, outro dia eu demorava, nossa, Elane, mas agora, só agora o outro livro você lançar, você é Margarida, demorou quanto? 8 anos. 8 anos de pesquisa. No site e pegando bibliografia no mundo todo. E pegando o quê? Legislação e comparando do mundo todo. 8 anos. Ele vale a mesma coisa do que eu pegar, sentar-me diante do computador e num feriadão, no final de semana, escrever um artigo em vagabundo, literalmente vagabundo, e mandar. Vale a mesma coisa. Porque pesquisa longitudinal, histórica, não interessa. Interessa a gente produzir coisas rapidinhas, tipo fast food, fala sem muita reflexão, num modelinho vagabundo positivista, que não incomoda aqui ninguém, e pelo contrário, que naturaliza aquilo que não é naturalizado. Isso interessa. E é por isso que nós adoecemos. Então, o que está acontecendo com vocês, já aconteceu lá, está acontecendo na saúde, está acontecendo na justiça, está acontecendo na própria academia. Nós vamos ter que mudar essa lógica. E não vou poder acreditar mais nessas mentiras, como eu vou mostrar aqui para vocês. A questão do assédio é só, nem vou falar mais, é a ponta do iceberg, tá? Essas mentiras, assédio é isso, é a ponta do iceberg. Onde tem assédio, tem muito mais. Essas mentiras é que a gente não pode naturalizar. Isso aqui são dados da própria IT. Eu só tive a pachorra de pegar e trabalhar em cima delas. Dá trabalho. A grande mentira que se fala, olha, o Brasil, o custo do Brasil tem muito funcionário, está sobrando funcionário, esse bando de vagabundos e não sei o que lá. Ah, é? Me diz uma coisa. Olha a Finlândia, 251. Veja o Reino Unido, 198. Vejam a Alemanha, 142. E o Brasil, 60. 60. Quem diz que o Brasil tem funcionário demais? Um país que é novo, que você tem tudo para fazer, que
tem toda uma infraestrutura para ser construída, pô. Finlândia está tudo pronto, pô. Noruega está pronto, Reino Unido, Alemanha. Está aqui. Quem disse que o projeto liberal deu certo? O Reino Unido voltou a estatizar o gás, inclusive. Voltou a estatizar a água. E falou, vamos precisar de gente muito boa para gerir essa questão, que é fundamental. Como é que a grande mídia vem com essa falácia de que nós temos funcionários demais? Que o grande problema é a previdência. Que estupidez é essa? Aquilo a gente já sabia, peguem a última revista, a Carta Capital, cujos economistas, e eu conheço aquele pessoal, porque eu almoço com eles o tempo todo lá na Unicamp, conheço aquele pessoal, não estou falando de economistas que eu nunca vi, eu estou falando de economistas que eu conheço, o Dari Train, o Dari, são meus amigos, conheço os caras, são pessoas ilibadas, são pessoas competentíssimas, são pessoas honestas. Estão falando, é mentira, o dado está, e o governo nem responde. Num país sério, o governo, como não responde, pô? Uma coisa que eu falo, Lani, você é um mentiroso, eu fico quietinho. Tudo bem, eu não sou mentiroso. Que negócio é esse, pô? Não existe isso. Então a gente não pode acreditar nisso. Porque senão a gente introjeta essa lógica e acaba adoecendo. Porque chega um momento que a gente acredita que a gente não vale nada. Esse é o grande problema. A gente não pode, e já estou encerrando, eu sei que o meu tempo está acabando, a gente não pode tentar colocar para o serviço público a lógica da iniciativa privada. Essa é a lógica da iniciativa privada. Eles tiraram, porque eu também denunciei, eles tiram. Né? Eles tiram. Olha o quê? Isso estava em todo o centro de treinamento desse grande banco. Olha aqui. Queremos incansáveis. Como queremos incansáveis? Você imaginou, o cara vai procurar emprego, coitado. Pega 2, 3 anos, chega lá, ele vê no centro de treinamento, queremos incansáveis. Coitado, ele volta. Queremos um robô, porque ser incansável tem lógica, é isso aqui, ó. Se lembram dessa? Isso, gente. É isso que você quer colocar no serviço público. É essa lógica que não serve para o serviço público, porque isso serve para o grande capital. Serve para o capital financeiro, que é quem manda no Brasil. Mas não serve para produzir saúde, previdência, educação, transporte público. Não serve. A gente precisa de gente. A gente não precisa de uma coisa dessa. Vejam bem, isso estava também, eu tenho o processo, então, se alguém, eu tenho inclusive o acordo, está no meu computador, o processo, inclusive foi uma juíza que é minha orientanda que processou essa empresa, a Oi, veja o que estava no centro de treinamento dessa empresa, isso não é piada, tá? Não é piada, eu juro que é sério. Eu estou o acordo, está tudo direitinho, está há muito tempo. Vejam bem as pessoas que procuravam o que elas recebiam. Não terás, o cara vai para o centro de treinamento, tá? Dessa empresa, de telecomunicações, que, por sinal, recebeu dinheiro do BNDES. Tá? A fundo perdido. Nem meu pai faria um empréstimo, fizeram para ela, mas tudo bem. Não terás vida pessoal, familiar ou sentimental. Não verás seu filho crescer. Não terás feriado, fins de semana ou qualquer outro tipo de folga. Terás gastrite, se tiveres sorte. Se for como os demais, terá úlcera. A pressa será teu único amigo e as suas refeições principais serão lanches, pizzas e china box. Teus cabelos ficarão brancos antes do tempo, isso se te sobrarem cabelos. O 7º, tua sanidade mental será posta em xeque antes que complete 5 anos de trabalho. Não é brincadeira, gente, e pior que isso é sério. Dormir, 8º, dormir será considerado período de folga, logo não dormirás. 9º, trabalho será teu assunto preferido, talvez o único. E, finalmente, o 10º mandamento, quando de folga no domingo, sairá à rua olhando os postes e as redes, como se fosse um lazer. Dá para acreditar? É isso aqui. É a mulher e o homem 29 horas. Gente, isso não é piada, isso é sério. Se tem coisa que a Constituição, efetivamente, sublima, principalmente a Constituição de 88, é dignidade humana. Está nos 6 primeiros artigos da Constituição. Ela diz claramente, e tem uma inspiração kantiana, eu não sou kantiano não, mas tem uma inspiração kantiana na Constituição, que não tem preço, que não se vende. É inalienável a dignidade humana.
esses cartazes, essa publicidade, essa propaganda, é simplesmente um assinte à dignidade de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Ela contradiz qualquer princípio ético. Ela contradiz o primeiro princípio, o imperativo categórico que Kant colocava. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse. Ninguém gostaria de ser tratado dessa forma. Ela contradiz o segundo imperativo categórico que Kant colocava como fundamental. Não instrumentalize, estou simplificando, tá? Não instrumentalize o outro. Porque ele não é um ser humano, não é um instrumento. Ele tem uma história, ele tem uma consciência, ele tem um sentimento. E terceiro, ao agir, haja de tal forma que possa ser generalizada a sua conduta. E ele, até para os seus amigos ou para os seus inimigos. Ninguém faria com um amigo uma coisa dessa. Isso não pode ser visto como algo natural. Não é algo natural. Isto é uma aberração. É fazer das pessoas 24 horas, é fazê-las incansáveis, é fazer com que as pessoas acreditem que, afinal de contas, o servidor público está sobrando, é dispensável, e é fazer com que a verdade fique submersa. Creio que não é isso que nós queremos, creio que não é isso que vocês querem, e creio que a gente pode mudar esse jogo. A gente só vai mudar esse jogo se efetivamente a gente se unir novamente, se a gente efetivamente perceber que a nossa luta, a luta é do sindicato, é do coletivo, mas não é de um sindicato. É de todos que representam a classe trabalhadora. Caso contrário, nós vamos ter casos como esse, que aconteceu aqui numa unidade próxima a esse local, no qual um trabalhador negro e homoafetivo, então 2 vezes discriminado, foi estuprado com uma mangueira de calibrar pneu em pleno estacionamento da empresa. É pior, imobilizado por 4, estuprado por uma mulher. Foi ela que introduziu a mangueira. Só no Brasil, que já esqueceu o que é indignidade, se consegue fazer uma coisa como essa. Só num país que já abdicou de princípios básicos da ética e do direito é que a gente consegue fazer uma coisa dessa. Está na hora da gente se unir, efetivamente, fortalecemos o sindicato. Por quê? Por maior mazelas que qualquer sindicato venha a ter, é muito melhor do que nós estarmos sozinhos, porque a solidão vai nos levar novamente o quê? Aquele vídeo. A solidão vai nos levar a chegarmos à conclusão, talvez, que não vale a pena viver. Muito obrigado.